Pessoal, hoje a gente trouxe aqui a doutora Vanessa Moraes, né? Então, ó, ontem foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, né? E é um assunto muito importante. Quero, inclusive, agradecer a Ariana Martins, a Grossa, né? Vulgo a Grossa, que indicou pra gente esse tema maravilhoso. No dia 10 de novembro, o Brasil comemora o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, instituída em 2017, doutora? Isso, em 2017. Qual é o propósito disso, doutora? Era para nossa população, que nós já somos 6 milhões de brasileiros com perda auditiva. Então, algum grau... Oi? 6 milhões. Repita, por favor. 6 milhões. E essa perda auditiva, ela não tem preferência por sexo e nem por idade. E nem por... E nem por classe social. E ela pode ser congênita ou adquirida. Então, é possível, sim, nós trabalharmos com a prevenção. E, além da prevenção, tomar os cuidados se a perda auditiva for diagnosticada. A senhora falou pode ser congênita ou... Adquirida. Você pode nascer com ela, ou você pode, depois do nascimento, adquirir. Por exemplo, um tumor no ouvido, um acidente, um trauma acústico, infecções constantes, por causa de piscina, por causa de... Chuva, Isso pode ser genética quando nasce ou não? Quando nasce é o fator genético. Nossa, gente, não sabia disso. Sim. Da genética eu até tinha um conhecimento, né, Patrícia? As pessoas, elas nascem com malformações, né? Mas é raro, doutora, perder a audição durante a vida? Sim, isso aí... Ou é mais comum já... O que é mais comum? Nascer sem audição ou perder ela durante a vida? Então, nós temos várias etapas na nossa vida de possíveis causas de perda de audição. Então, no nascimento, o que pode acontecer? Quando o bebê nasce com baixo peso, nasce prematuro, ele fica muito tempo na UTI e usa medicamentos que são ototóxicos, isso aí leva à perda de audição. As mães não tomam aliás, as meninas na adolescência não tomam a vacina da rubéola. Olha! Ixi! Isso é muito importante. A toxoplasmose, a sífilis, elas causam grandes estragos no ouvido. E são perdas irreparáveis. Assim, não existe cirurgia, não existe medicamento. E a indicação é só de aparelho auditivo. Só que o bom disso tudo é que o bebê, ele já tem que nascer, ele já tem que sair da maternidade com o teste da orelhinha pronto. Isso é lei no Brasil. Sim. Então, se ele não passa nesse teste da orelhinha, ele tem que refazer o teste. Se ele não passou no reteste, ele tem que ir para outros exames com um diagnóstico mais preciso. E ele tem que colocar esse aparelho auditivo até os 6 meses de idade. Passou esses 6 meses de idade... se colocado até os 6 meses de idade, essa criança vai ter as mesmas condições de fala que uma criança ouvinte normal. Então, nós não podemos perder tempo. A intervenção tem que ser precoce. Daí, essa data que a gente fala da conscientização da surdez. Que a gente precisa ter essa consciência de que isso é muito importante. Eu não sabia dessas doenças que pode acarretar na surdez. Isso, então é importante o pré-natal também. Exatamente. E o que acontece? A mãe, ela está tão envolvida com o primeiro filho, ela sai lá do teste da orelhinha, a criança não passou. Ela não faz o reteste. Aí quando a criança está com 2, 3 anos e não está falando, aí que ela pensa, nossa, será que meu filho escuta? Só que quanto tempo de privação auditiva essa criança já teve. Mas, doutora, me fala uma coisa. Para você fazer isso no particular é maravilhoso, mas no SUS não é mais complicado ou é a mesma coisa? Não, o SUS é gratuito, é lei nacional. O SUS faz aqui no Santa Helena, todos os hospitais municipais, estaduais, é lei. Para fazer o teste. Aí, caso a pessoa vê que a criança detectou realmente que ela tem um problema de surdez, e para ter esse acompanhamento... Sim, aqui nós temos no centro CRIDAC, no centro de reabilitação, existe assim um acompanhamento. O Ministério da Saúde, ele manda verba mensalmente para compra esses aparelhos auditivos e para o acompanhamento fonoaudiológico desses pacientes. Então, a família que não tem condições, ela ganha até inclusive o aparelho? Sim, tem esse projeto, sim, do Estado.
Então, no caso, o Estado aí, ele garante que a criança que nasceu, né? Eu nem sei o termo correto, se é perda auditiva ou deficiência auditiva, de ser acompanhado pelo Estado, ter todo um acompanhamento, um tratamento até ele vir, se for necessário, se for o caso, colocar o aparelho auditivo, então, no caso. Sim, o cidadão tem esse direito, pelo SUS, de ter esse acompanhamento. Entendi. E como que chama uma criança que nasce já sem audição? Como que chama? Tem um termo, porque a gente acaba sendo um pouco leigo, porque é um tema, doutora, que não é discutido muito, e é verdade. Eu e a Patrícia, a gente está aqui nessa bancada, e a Patrícia bem mais tempo do que eu, e é um tema que as pessoas meio que não falam muito. É um tema assim meio que, sabe? Então, eu acho que seria legal as pessoas entenderem como que a gente chama, né? Igual antigamente as pessoas usavam aquele termo pejorativo, o aleijado, não sei o quê. Hoje não, hoje as pessoas entendem. É o cadeirante, é uma pessoa, né? Sim, qual que seria o termo mais adequado para você? Eu sempre, a maioria das pessoas, os profissionais, usam deficiente auditivo, né? Porque o surdo, ele fica um pouco, eu acho, pesado. Sim, exatamente. Né? Deficiente auditivo. É igual antigamente, a senhora sabe disso, a gente sabe, quando era um cadeirante, o povo usava, né? O aleijado, não sei o quê. E isso também acontece com as outras pessoas. Quem não tem visão, quem não tem a fala, né? Tem esses termos pejorativos, esses, né? Esses apelidozinhos chato. Então, seria o deficiente auditivo, no caso. Deficiente auditivo. No meu consultório, semana passada, chegou um filho com o pai e falou assim, doutora, o meu pai é totalmente moco. Meu Deus. Moco? Então, há muitos... No interior, as pessoas usam muito isso também. Usavam isso, há muitos anos eu não escutava isso. Nossa! É um termo também usado das pessoas mais simples, que vivem no sítio, exatamente. que vivem... Doutora, quem tem problema... deficiente auditivo, também é mudo. É assim que fala, mudo? Sim, tem algumas pessoas. Ela tem mais facilidade de ler lábios, não tem? Então, quando ela tem uma perda auditiva profunda, então, o que aconteceu? Ela passou desses 6 meses de investigação de se colocar o aparelho auditivo. Então, ela não desenvolveu a fala. Então, aí tem a língua de sinais, que é a Libras, para se desenvolver. E agora, com as máscaras, dificultou muito. Nossa, é verdade. Sabe porque não se tem mais a leitura labial. Sabe por que eu falei isso? Eu estava assistindo uma novela mexicana, semana passada, inclusive, tem uma personagem que ela é surda e muda. Aí a família descobriu um segredo dessa menina que tem essa deficiência, né? E não queriam falar perto dela, porque ela falou assim, não, ela lê lábios, então ela tem uma facilidade em ler lábios. Ela fala, não vou contar aqui, porque senão ela vai ler os lábios, né? Então eu falo, porque acaba desenvolvendo essa habilidade, né? Eles vão para os outros sentidos, né? Eles ficam muito mais sensíveis para os outros sentidos. E sempre acham que a gente está falando mal deles. Oh meu Deus. Eu sou muito a favor, sabe, de que as escolas, ensino fundamental e médio, de escola públicas e particulares, ensinassem Libras às crianças. Imagina a gente viver num mundo onde todas as pessoas conseguem se comunicar, Patrícia. Por exemplo, chega lá uma pessoa na lotérica, por exemplo, e o atendente consegue atender ela e conversar com ela por sinais. Seria muito melhor, né? Diminuiria... Maravilhoso. Você imagine um deficiente auditivo profundo num hospital? Exatamente. Tentando falar para o médico o que onde está doendo. Tá exatamente, é sobre isso que eu estou falando. Querendo um remédio numa farmácia e o atendente não entende. Até nas escolas isso é muito dificultado. Só que o profissional que fala Libras, ele é muito mal reconhecido. É verdade. É verdade. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar. Exatamente. Né? A gente tem lá na Assembleia poucas legislativas, poucas são as sessões que você tem um intérprete de Libras, né? Seria um grande exemplo que a gente poderia começar por ele. E só começou a ter também porque a primeira-dama do Brasil, ela, né? Sim, ela fez um excelente trabalho com o deficiente auditivo, né? Exatamente. Então, perguntando o nome da doutora aqui, doutora Vanessa Moraes. Tá, Tiago? A gente precisa, doutora, como a gente está em rede para outras cidades, rapidinho fazer um intervalo e a gente já volta para dar sequência, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, né? Quais são as causas da surdez nas crianças e como detectar, tá? Além do teste, tá bom? Tá já, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, a gente está recebendo então aqui a doutora Vanessa Moraes, ela que é fonoaudióloga e audiologista. O que seria audiologista, doutora? É que a fonoaudiologia, ela é fala e audição. E eu me especializei em audição.
Então, eu sou especialista entendi. em audição. Maravilhosa. Ó, a gente deixou uma pergunta aqui no ar, né? Quais são as causas da surdez nas crianças e como detectar, mesmo depois da criança nasceu, fez o teste lá, né, doutora? Passou, mas a mãe tá ali vendo, o responsável tá ali vendo que não tá normal. Então, até os 5 anos de idade, a criança já tem que estar falando tudo, os encontros consonantais, ela tem que estar formando frase. Com 3 anos de idade, ela já tem que estar com 50, 70 palavras no seu vocabulário. E Até os 5. Sim, os 3 Até anos. os 3. É. E voltando um pouquinho mais, aos 4 meses, a criança, quando a mãe fala, a criança já deve procurar a fonte sonora. Então, se a criança não faz isso, se a criança não se assusta com o bater das portas, com o ruído de impacto de uma hora para outra, isso pode ser um sinal de perda auditiva. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Aquela criança que você coloca ela na redinha lá e cai panela, cai porta, bate a porta e ela dorme, tem alguma coisa errada. Dorme. Então, assim, nem se mexe nada, né? Você tem que se assustar. Então, pelo menos a reação, a voz da mãe, a familiares... Tomar aquele, né? Ou se assustar, ou procurar, né? Sorrir. Ela já tem que ter algum comportamento isso. E nos pré-escolares, o que acontece? E os jovens, né? Os pré-escolares. Então, aquela criança desatenta, que vive no mundo da lua, a professora fala, não, ele tá preguiçoso, a mãe fica lá, só quer saber de joguinho, porque o joguinho tá ali. Então, muitas vezes, essa criança, ela pode estar com cera nos ouvidos, que a cera no ouvido, ela diminui a audição de 20 a 30 por cera. Não vou falar marca, cotonete, pode tirar? Não. O cotonete só enfia a cera para dentro do ouvido. A gente só deve limpar o ouvido com o dedo indicador com uma toalha. O cotonete foi feito para limpar as narinas. Oi? Peraí, calma aí. Peraí. Não acredito. Com quantos anos tu ficou sabendo que o cotonete era para limpar o nariz? 34. Não, doutora. Sim. Não acredito. Sai do banho e já coloca o cotonete nos ouvidos. Eu sou viciado em cotonete. Eu uso um pacotinho daquele na semana. Ai, gente. Tá enfiando tudo lá dentro. Porque eu não gosto de sentir que tá molhado. Então, Pro nariz. Pois é, mas você vai secar, ó. Coloca uma toalha de rosto aqui fininho, você tá secando. Meu pai usa toalha, assim. Meu pai não usa. Seu pai está certíssimo. Meu pai é um homem culto. Mas e lá dentro, doutora, pra tirar a cera que tá lá dentro, faz o quê? Pena de galinha. Tem que ir ao médico otorrinolaringologista, que ele vai lá com uma pinça, e se essa rolha estiver muito ressecada, tem que se pingar o medicamento para essa cera ficar mais mole, e aí ele faz uma lavagem. Aí é o médico especialista em ouvido que tem que fazer essa retirada. Como é que é o nome do médico? Otorrinolaringologista. Que é o médico de ouvido, nariz e garganta. Maravilhosa. Gente, olha, vai dar tempo. Né? Vamos embora. Meu Deus do céu. Então, deixa eu falar das crianças. Vai. Essas crianças, muitas vezes que estão desatentas, elas podem também ter uma alteração que a gente chama de alteração no processamento auditivo central. Elas escutam, mas elas não processam aquilo que elas entendem. Então, a gente vai marcar uma próxima para falar especificamente disso. Mas isso é muito comum acontecer em crianças. Então, é importante também ir para o médico fazer as indicações para se fazer esse diagnóstico. E infecções constantes também, que se dá a perda auditiva. Então, com essas infecções e a perda por causa da cera, o tratamento é medicamentoso tirar o cerume. Mas também acontece com essas crianças, podem ter perda auditiva. Daí a importância de se fazer o exame de audição antes do início das aulas, que deveria ser obrigatório nos escolares. Como que a criança vai estudar sendo que você não sabe da audição dela? É verdade. Aí fica a dica. Doutora, peraí, rapidinho. Tá passando, o que mais tem na internet são aqueles especialistas com cera. Pega um papel, não é pra fazer isso em casa, pelo amor de Deus, né? Pega o papel, enrola, coloca no ouvido. Você já ouviu isso aí? Já. Funciona? É errado. É fake? Aí quando puxa, sai um monte de... Ai. É fake? Olha, eu vou pedir para vocês chamarem um otorrino para falar sobre isso. Não, aquilo ali, meu Deus, não adianta nada. Mas assim não vai fazer isso em casa. Mas gente. os meus tenho pacientes que juram que isso melhora. Daqui a pouco tem mais Te Contei na Rádio Conte.